Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você cobra mais pelo serviço de gestão de tráfego. Vou te mostrar quanto que eu cobrava quando eu comecei, quanto que eu cobro atualmente, como que você se posiciona para isso, como que tudo depende da demanda e como agregar serviços para conseguir aumentar o seu ticket. Eu vou te entregar tudo, literalmente tudo, para você cobrar mais nesse vídeo. Eu sou o Ronaldo Henrique, se inscreve nesse canal, eu te ajudo a se transformar num gestor de tráfego para negócios locais e viver disso como eu faço hoje. Bora pro conteúdo sem enrolação. Bora lá. Primeiro, quanto que eu cobrava, tá? Isso daqui é quando eu comecei. Então, quando você começa, é natural que você cobre menos pelo seu serviço. E quanto que eu cobrava? Cara, eu cobrava R$ 500 por mês de cada cliente. É um serviço e é um preço que é abaixo do que você costuma cobrar normalmente, mas é quando você começa. Você precisa partir de algo inicial. E é natural que você cobre esse valor aqui. É natural. Por quê? Porque você está começando. Então, você não tem experiência. Você vai gastar o dinheiro do cliente e é óbvio que você vai tomar cuidado e tem conhecimento ali teórico, mas você não tem um conhecimento prático do que funciona, do que não funciona, se você não vai cometer algum tipo de erro, se não vai, se de fato você vai conseguir trazer resultado ou não para esse cliente, porque você nunca atendeu nenhum cliente, ou você começou a atender poucos clientes agora. Então no início é natural que isso aconteça. Porém, eu não sei quanto que você cobra ou se você está começando, e se você está começando, com esse vídeo você vai conseguir cobrar um pouco mais. Mas se você está começando, é natural que você cobre menos. E você precisa entender isso. Não queira começar já cobrando quanto que eu vou te mostrar aqui de quanto eu cobro. Hoje vai ser coisas totalmente diferentes, entendeu? Então você precisa ter essa clareza, tá? Então vamos lá. Basicamente, esse valor é um valor baixo? É um valor muito abaixo do que eu cobro hoje. E eu vou te passar quanto que eu cobro hoje. E aí, óbvio, fica até o final desse vídeo. Por quê? Porque basicamente você precisa entender uma coisa. Eu vou falar aqui de 3 coisas que eu faço e que faz com que o meu serviço suba o preço. E se você não ficar até o final desse vídeo, você simplesmente vai falar, eu vou cobrar esse valor, eu vou cobrar esse valor que ele cobra hoje, e não vai conseguir entender como que você de fato faz isso. Então, quanto que eu cobro hoje? Cara, eu tenho contratos hoje de 6 meses de R$ 2.500 por cliente e eu tenho um contrato de 2 meses de R$ 2.000 por cliente. Aqui eu tô falando de alguns clientes, tá? Mas eu tô te passando mais ou menos quanto dá para você cobrar se você consegue entregar um serviço diferenciado para o seu cliente. E é óbvio que também depende da sua experiência. Não adianta você começar a falar para o cliente. Primeiro que você não vai conseguir nem prospectar. Você não vai conseguir nem chegar nesses clientes. Segundo, que vai ser muito difícil de você fechar se você não tem experiência, autoridade e sabe do que você está falando. Então, é um conjunto de coisas, mas eu vou te trazer aqui o que você pode fazer e como que eu faço para conseguir chegar nisso. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Então aqui, só para você entender, tá? A gente está falando que um cliente apenas me paga R$ 2.500. Tem pessoas na CLT, e presta atenção nisso, que é por isso que eu falo dessa oportunidade de gestão de tráfego. Tem pessoas na CLT recebendo R$ 1.400, eu acho que tá eu não sei quanto tá o salário mínimo, mas deve ser por aí, né? R$ 1.400, R$ 1.500 por mês. Tem pessoas na CLT recebendo R$ 2.500 por mês. E eu tô te falando que apenas um cliente, hoje eu tenho dezenas de clientes, tô falando de apenas um cliente, ele me paga R$ 2.500. Então você consegue perceber que existe uma diferenciação no mercado, se você souber aplicar essas 3 coisas que eu vou te falar, que pode mudar a sua vida. Preste atenção nisso.
E aqui também tem um cliente que, no caso, eu tenho um contrato ali com ele de 12 meses, me pagando R$ 2.000. Ou seja, é um contrato um pouco maior, de fato é um contrato maior, mas eu consigo um retorno muito melhor também com ele. Então, se a gente pega, por exemplo, dois clientes que me pagam, vou te dar um exemplo, tá? Dois clientes apenas que me pagam 2.500 e um cliente que me paga R$ 2.000, a gente já tá falando aqui de apenas dois clientes e R$ 4.500. Isso no mês. Tem muitas pessoas, só pra vocês terem uma noção, se você pesquisar, pode pesquisar aí. A média do brasileiro, a maioria das pessoas não ganham mais de, se eu não me engano, R$ 3.500. A maioria, eu tô falando que apenas dois clientes me pagam R$ 4.500. Existe um mercado aqui, existe uma oportunidade aqui, e é por isso que primeiro, antes de eu te explicar isso, eu tô te mostrando isso. Pra você não falar, ele tá me explicando isso, mas ele... Não, eu sou skin the game, eu te explico aqui coisas que eu vivo na prática, coisas que eu estou vivendo nesse momento. Ah, mas como que eu faço pra chegar nos clientes? Como que eu faço pra prospectar? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Cara, você tem todo tipo de vídeo que você tem aqui no meu canal. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo no qual eu falo sobre proposta comercial, que é um dos vídeos, mas tem sobre prospecção, tem sobre prospecção ao vivo também, de fazer na prática, tem como conseguir entrar numa agência, tem literalmente tudo que você precisa. Mas agora aqui eu vou te falar como você cobra mais pelo seu serviço. Talvez você ainda nem começou, mas você vai utilizar esse conteúdo para você conseguir cobrar mais, e ele é muito importante. Primeiro ponto. Aqui a gente vai falar sobre 3 pontos. O PDA, tá? Posicionamento, demanda e agregar serviços. Primeiro a gente vai começar falando sobre posicionamento. E o terceiro, na minha visão, é o mais importante, que é o que a maioria dos gestores de tráfego não faz. Por que eu deixei até o final? Ah, é para te manter mais nesse vídeo? Não. Não é por causa disso. É para justamente você entender esses dois e você aplicar o terceiro para te dar uma rampagem. Então você precisa desses dois que eu vou te explicar primeiro, para depois colocar esse terceiro que é agregar serviço. Vamos primeiro para essa parte de posicionamento. Aqui, tá? Basicamente, o que você precisa para se posicionar? Você precisa de uma rede social chamada Instagram. Esquece o restante. Ah, eu vou começar a produzir conteúdo pro YouTube. E YouTube, isso aqui que eu tô fazendo, eu nunca consegui um cliente com isso daqui que eu tô fazendo. É o que eu menos ganho dinheiro, já pra te falar. Muito, mas muito menos. Então o YouTube ele vai fazer você gastar tempo, você tem que editar vídeo, tem que produzir roteiro, descrição, um thumbnail, um trabalhão, e no final não te traz retorno financeiro de fato. Isso daqui é depois quando você quiser transbordar, ensinar, ajudar outras pessoas, que é o que eu tô fazendo aqui com você. Então, o que você precisa focar primeiro é no Instagram. E aqui eu vou falar dos outros passos, mas primeiro o Instagram, e aí eu vou te mostrar como faz isso. Primeiro, o básico, feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Instagram é feijão com arroz. Você precisa ter ali uma foto de perfil legal, você precisa ter uma bio bem feita, você precisa ter destaques e você precisa ter pelo menos ali 9 posts do feed sobre tráfego pago. Seja Reels, de preferência Reels, que a pessoa te vê ali, se conecta com você, mas pode ser arte, Reels e tudo mais. Isso daqui é o básico, você precisa fazer. Ah, e talvez eu vou fazer. Não, é o básico, você precisa, não tem como você não fazer. Como que eu vou ter uma referência? Como que eu vou fazer isso daqui no Instagram? Simples. Vai aqui embaixo na descrição e me segue no Instagram. Vê o meu perfil no Instagram. Você vai ver lá foto de perfil, você vai ver lá bio, você vai ver lá destaque, você vai ver lá como eu produzo conteúdo no feed. E ainda você consegue acompanhar meus stories, o que eu produzo de conteúdo para as pessoas se conectarem mais comigo. Então, isso por si só já vai te trazer uma clareza gigantesca. Então faz isso agora. E aí você me segue e volta pro vídeo. Não deixa de ver esse vídeo, porque ele vai te ajudar a cobrar mais. Se você quer ficar cobrando R$ 500 ali, R$ 500, ok. É uma escolha sua. Vão ter pessoas que vão ter 100 clientes cobrando R$ 500. E aí é que eu tô falando muito cliente, tá? 100 clientes. Pra no final fazer 50 mil por mês. E aí se você pagar tudo que você vai fazer, vai sobrar muito menos. Isso eu tô falando com 100 clientes. Agora, se você tiver 100 clientes, presta atenção da diferença disso. Se você tiver 100 clientes, te pagando basicamente aqui R$ 2.500, a gente está falando de R$ 250 mil por mês. 4 meses é 1 milhão. Olha a diferença, é muito grande. Então, vamos lá. Te falei sobre essa parte do Instagram. O que eu recomendo ali do Instagram você ter? Você fazer um site. Esse site você pode gastar dinheiro nele para fazer, ou você pode utilizar o próprio Canva. Eu provavelmente vou trazer um vídeo aqui, se faz sentido pra você, coloca aqui nos comentários, pra eu trazer um vídeo pra você falando exatamente sobre esse site. Você vai entrar no meu Instagram e vai na minha bio. Na minha bio você vai ver que lá
tem um botão para você clicar num link. E no meu link você vai para um site que eu fiz pelo próprio Canva. Então vamos colocar aqui. É um site que você consegue fazer através do próprio Canva. Simples, fácil de fazer. E que lá você consegue trazer sua autoridade. Eu não trouxe aqui, mas você consegue ver. E aí eu também já tô te obrigando aí pro meu Instagram. Se você não me segue, cara, eu coloco tudo lá no meu Instagram. Então vai lá, cara. Me dá essa força também e se ajuda. Então, você consegue fazer esse site, você vai ver que lá nesse site é bem estruturado, tem clientes que eu atendo, que eu já atendi. É um site incrível, assim. Tipo, por ter sido feito no Canva, não tem nada demais, mas é muito bom pra quando a pessoa chega ali no meu Instagram. E por que você precisa ter essas duas coisas? Primeiro, você precisa gerar autoridade. As pessoas só vão te pagar mais se elas enxergarem autoridade. E aí, é isso daqui, tá? O que você vai ter basicamente no seu Instagram e no seu site? São 3 coisas. Você precisa ter lá depoimentos. Nunca atendi ninguém. Cara, você não vai ter depoimento se você nunca atendeu ninguém. Mas se você tiver atendido um cliente que seja, você já consegue depoimento. E aí, conforme você for fazendo isso, você precisa ter depoimento no seu Instagram. De cliente, tanto em vídeo, falando sobre o seu serviço, sobre resultado e tudo mais, ou em texto também. Segunda coisa, experiência. Você vai ver que no meu Instagram eu mostro lá que eu atendo dezenas de clientes. Eu mostro lá que, no caso, eu gero resultado pra caramba. Eu mostro lá que eu já investi mais de 700 mil reais, quase 1 milhão em tráfego. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai atender, entendeu? É uma pessoa que tem de fato experiência, que tem bagagem. E por último, formações. Aqui eu coloco tanto no meu Instagram quanto também no meu site, que eu tenho, no caso, a certificação da Comunidade Sobral. Eu tenho outras certificações e tudo mais, mas eu coloco uma certificação lá. Por quê? Porque as pessoas precisam entender. Por exemplo, eu sou formado em marketing, eu coloco na minha proposta comercial. E aí, se você assistir o vídeo de proposta comercial, você vai ver. Mas é importante ter sua formação. Tirou uma certificação lá do Google? Cara, é muito simples tirar. Ah, mas como que eu tiro certificação? Simples. Você vai no Google e pesquisa a certificação do Google. E aí o próprio Google te dá essas certificações. Você vai ter que fazer prova, vai ter que ver umas aulas, você vai ter que estudar e tudo mais. Mas você consegue tirar essas certificações. Isso daqui é super importante. Inclusive, eu acabei de ter uma ideia agora. Eu vou fazer um vídeo só sobre certificação, que eu acho que vai agregar muito pra todos vocês. E com certeza vai te ajudar, cara. Com certeza vai te ajudar. Então fique esperto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal agora. Faz isso agora. Porque eu entrego muita coisa aqui gratuita. Gratuita mesmo. Você vai ver, os conteúdos são sempre com muita qualidade, muito tempo de vídeo, porque eu quero realmente ensinar. Então, você vai fazer isso daqui. Isso vai resolver uma coisa para você chamada autoridade, com seu posicionamento. Agora a gente vai para a parte mais prática. E eu preciso falar com você da parte prática. Tem 2 coisas que vai variar do seu serviço. Por que eu cobro esse valor hoje e quando eu comecei eu cobrava esse valor? Por conta dessas 2 coisas. Presta atenção, porque agora eu vou te entregar o ouro. Se você ficou até agora nesse vídeo, já dá um like, dá um likezinho, porque agora eu vou te entregar o ouro. Vamos lá. Primeira coisa, demanda. Depende do serviço que vai ser entregue. Cara, é simples. Presta atenção nisso, tá? Se você vai rodar tráfego, você foi contratado por um cliente, e ele vai investir R$ 1.000 em verba, aqui ó, com verba de R$ 1.000, 1K, R$ 1.000. Isso significa que ele vai colocar lá na plataforma, vamos supor no Google, R$ 1.000. Você vai ter um tipo de trabalho. Com R$ 1.000, por exemplo, você vai criar uma campanha. Você não consegue criar mais campanha que isso no Google. No Meta Ads, muito provável que também só uma campanha. E não passa disso. Ou seja, para você analisar uma campanha, para você otimizar uma campanha, para você ter um trabalho com uma campanha, de criar, otimizar, fazer tudo o que você precisa, é um certo tipo de trabalho. É simples. Agora vamos para o segundo exemplo. Se você vai ser contratado e o cara vai investir R$ 5.000 em tráfego, presta atenção nisso, tá? Concorda comigo que você vai precisar criar mais de uma campanha? Aqui você já vai criar mais de uma campanha. Você já vai precisar fazer mais de um teste. Aqui você já vai conseguir otimizar campanhas. Você vai ter que otimizar mais de uma campanha. Você vai pensar numa estratégia ainda melhor, porque aqui você tem mais recurso. Então o trabalho ele aumenta. Então é claro que para um cliente que investe R$ 1.000, vai ser diferente do quanto você vai cobrar para um cliente que investe R$ 5.000. E aqui eu te dei um último exemplo. E ainda existe o cliente que vai investir R$ 30.000. 6 vezes mais que esse segundo.
E é claro que aqui você vai ter que criar várias campanhas, você vai ter que pensar num monte de estratégia, você vai ter que organizar várias coisas, você vai ter que fazer um relatório muito mais ali com muito mais dados, você vai ter que testar muitas coisas, você tem muita verba para testar. Então são serviços totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E você precisa entender isso. Porque tem cara, e presta atenção nisso, tá? Porque vai parecer loucura agora que eu expliquei isso, mas tem gestor de tráfego, presta atenção nisso, que ele cobra o mesmo valor do cara que investe 1.000, do cara que investe 5 e do cara que investe 30. Isso não faz o mínimo sentido. Isso não faz o mínimo sentido. Se você trabalha muito mais, você cobra mais. Isso é natural. Até porque nós, gestores de tráfego, nós cobramos justamente para conseguir colocar mais dinheiro no bolso do cliente. E se você coloca mais dinheiro no bolso do cliente porque você trabalha muito mais, nada mais justo que você também cobrar mais. Isso é natural e você precisa entender isso. Então, essa é uma das coisas super importantes que você tem aqui em mente. E agora, a gente vai para a parte que, assim, eu particularmente é a parte que eu mais gosto. É a parte que eu mais gosto mesmo. Aqui a gente vai falar de produto principal e de produtos secundários. Presta atenção. De verdade, presta atenção, porque agora isso daqui é muito legal e provavelmente, é muito provável que você nunca tenha ouvido falar disso, tá? Produto principal. O que a gente vende? A gente vende gestão de tráfego. Só que existe uma forma diferente de você vender esse seu serviço de gestão de tráfego. Porque se você chegar para o seu cliente e falar assim, eu vou trazer leads para você, pessoas no WhatsApp, e é isso. É uma coisa. Outra coisa é você tacar isso daqui na cara dele. E é que eu tô falando com muito respeito, com muito cuidado, não é tacar na cara de... Não, é mostrar, é clarear, é mostrar pra ele que de fato isso aqui dá pra ser feito e você vai fazer da melhor forma que outro gestor de tráfego não faz. Você vai entregar o onboarding estruturado. E o que é esse onboarding estruturado? É como você já vai pegar e montar ali a estrutura inicial dele. Como que você faz isso? Eu não sei como faz isso. Aqui no link da descrição, você já viu o vídeo, você consegue esse template totalmente estruturado, já para mostrar para o cliente na reunião e tudo mais. É muito legal. O cliente ele fica brilhando os olhos quando você mostra isso, porque mostra a organização. E vários gestores de tráfego, para te falar a verdade, a maioria não tem isso. Manutenção... Aqui, relatório. Então, você vai gerar um relatório para ele. Ele vai ter uma assessoria no WhatsApp. Ele pode te mandar mensagem ali no WhatsApp que você vai estar respondendo ele. Você vai estar conversando com ele. Você vai estar tirando dúvida dele. Você vai fazer reunião com ele. Você vai solucionar gargalos. E aqui pode ser relacionado a várias coisas. Parte de comercial, se ele tiver dúvida, se ele tiver dificuldade. Parte de CRM, se ele não souber como conectar e ele quiser utilizar. Então... olha isso daqui, tá? Eu vendo gestão de tráfego. E quando eu vendo pra ele tudo isso daqui. É totalmente diferente. É inegável. Você chegar pro cliente e falar, eu vou te entregar a gestão de tráfego. Ele vai falar, tá bom, mas o que é isso? Eu faço anúncio e tudo mais. É uma coisa. Agora você vai falar pra ele, eu vou te entregar o onboard estruturado, vou entregar manutenção, relatório, assessoria no WhatsApp, reunião, solução pra gargalos. É totalmente diferente. Isso a gente tá falando só do produto principal. Calma que a gente vai falar dos produtos secundários. Mas só nisso daqui, já aumenta o preço do seu serviço. Ele já te vê de uma forma profissional. Por quê? Porque primeiro, ele viu seu posicionamento. E você tem autoridade. Ele tá falando com uma pessoa que tem autoridade. Depois, você conseguiu entender a demanda dele. E você já sabe que vai ser serviço diferente. E terceiro... você mostra para ele produto principal, que o produto principal não é gestão de tráfego, o produto principal não é rodar anunciozinho, não é leads. Não, o produto principal é um monte de entregáveis que você vai entregar e que ele não vai ter isso com qualquer pessoa, ele não vai ter isso com qualquer agência, ele não vai ter isso com qualquer gestor de tráfego, ele vai ter isso com você. Então isso daqui já é totalmente diferente. E além disso daqui, agora vamos pro pulo do gato, que é a que a gente faz a rampa. Produtos secundários. O que são esses produtos secundários? Você pode não entregar apenas gestão de tráfego. Presta atenção nisso, gestor de tráfego. Pensa como empresário. Pensa como agência. Você trabalha como gestor de tráfego. Você quer criar e construir um negócio. Aqui a gente está falando para quem quer construir um negócio e viver disso. Como eu faço. Você pode entregar para ele, além disso, gestão de redes sociais. E calma que eu já vou te falar como. A gente não falou aqui sobre o como. Eu vou te falar como. Vamos até colocar aqui.
que eu vou te mostrar o como. Mas você pode entregar para ele gestão de redes sociais. Você pode entregar para ele fazer os criativos, porque uma coisa é você não precisar fazer os criativos, outra coisa é você precisar também fazer os criativos. São coisas totalmente diferentes. Concorda comigo? Porque fazer criativo, você precisa pensar no roteiro, você precisa criar copy, você precisa editar o vídeo, você precisa devolver para ele, ver se ele gostou, e aí é uma série de trabalho, é uma série de coisas. Então você pode fazer isso daqui. Você pode entregar para ele landing page. E calma, eu sei que você não sabe fazer isso, eu também não sei. E eu já vou te explicar como você faz isso. Você pode entregar para ele uma consultoria comercial. Você manda um monte de lead, o cara não converte, o cara não consegue vender. Você vê, ele te fala como tá atendendo, não é da forma que tem que atender. E aí no final você simplesmente perde esse cliente. É isso que você realmente vai fazer. Sendo que você pode entregar mais um serviço de consultoria comercial, mostrar para ele como utilizar os gatilhos, como atender da melhor forma, como trazer uma experiência diferente para o cliente. E no final, ainda ser recompensado por isso e ele continuar com você com o serviço de gestão de tráfego. Não faz sentido você entregar isso? E eu coloquei aqui outros, porque aqui outros a gente pode ir aqui para várias coisas. E aí você precisa estudar sobre isso no seu negócio. Ah, quero mais profundidade nisso? Link da descrição, bem simples. E agora, como a gente pode fazer isso? Como? Vamos pro como? Porque não adianta também eu te falar tudo isso e a gente não tem um como. Vamos pra parte prática. Como? Cara, você não precisa saber nada disso que eu te falei. Você não precisa fazer nada. Você não precisa saber nada. Nada mesmo. Óbvio que você, para você ter um mínimo assim de qualidade, você vai precisar saber ali. Por exemplo, eu não sei fazer na prática. Tô te dando um exemplo, tá? Uma landing page. Mas eu sei olhar para uma landing page e falar se ela foi bem construída ou não. Se ela tem os elementos que precisa ou não de persuasão. Se ela tem os elementos de conversão ou não. Se é uma boa landing page ou não para o cliente. Eu consigo dizer isso. E se eu consigo fazer isso, eu consigo pagar para alguém fazer isso, receber do cliente, terceirizar esse serviço, conseguir um lucro em cima disso e entregar uma página que vai me ajudar no meu serviço de gestão de tráfego. Tá percebendo como casa tudo? Mesma coisa. Nesse caso de gestão de redes sociais, eu sei fazer isso. Eu sei fazer arte, eu sei editar vídeo, eu consigo fazer isso. Mas não é o meu core, não é o core do meu negócio. O core do meu negócio é gestão de tráfego pago, que é onde de fato eu sei que eu consigo colocar dinheiro no bolso do cliente. E que faz sentido ele me pagar por isso. Mas eu consigo contratar uma social media para fazer isso. E pagar um valor para ela por cada conta. Criativos, mesma coisa. Consultoria comercial, mesma coisa. Outros, e aí a gente pode ir para várias outras coisas, mesma coisa. Isso daqui é como produto secundário. Então eu posso cobrar, por exemplo, vou te dar um exemplo, R$ 1.500 por gestão de tráfego, que é entregando esses serviços, ou muito mais coisas. Isso daqui, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso. Não seja um baby bosta. Presta atenção nisso. Isso daqui que eu tô te entregando não é pra você simplesmente pegar e fazer. Não seja burro. Não seja burro. Pega isso daqui, estuda. Vê coisas que você pode acrescentar, vê coisas que você não quer entregar. Vê e faz o que faz sentido pra você. Entendeu? Toda vez que eu te trago algo aqui é pra você se questionar, não é pra você simplesmente, eu vou fazendo. Burrice. Cria o que você vai entregar como gestor de tráfego. Seja profissional, entendeu? Hoje tem o ChatGPT, você consegue utilizar ele pra tudo. Então, faça isso. E ainda, então, 1.500 de gestão de tráfego, e aí depois ainda você vai conseguir, vou dar um exemplo, tá? E aí você vai entregar, sei lá, vamos colocar criativo. Você vai fazer 10 criativos pra ele cobrando R$ 30 de cada criativo. Daí R$ 300. Então você vai cobrar 1.500 mais R$ 300. 1.800. Tô te dando um exemplo. Ou você vai cobrar R$ 50 por cada criativo. R$ 500. E aí você negocia com a pessoa que vai fazer o criativo. Ou você mesmo faz. Tô dando um exemplo aqui. Então, já sobe o seu serviço. Percebe que você conseguiu cobrar mais como gestor de tráfego porque você gerou autoridade. É um trabalho que precisa ser construído mesmo. É uma construção. Além disso, você enxergou a demanda dele, você criou um produto, de fato, não é gestão de tráfego, não, é um produto que tem lá as coisas que vão ter, e você ainda colocou um produto secundário. No final você está cobrando R$ 1.800, R$ 2.000. Eu estou te dando um exemplo. Então aqui é para você entender. E aí você vai encontrar pessoas e agências que cobram muito mais que isso, muito mais. Aqui eu estou te dando um exemplo. Tem pessoas que vão cobrar 4 mil, tem agência que vai cobrar 5 mil. Porque está entregando um logo a mais, estou dando um exemplo. Mas para você entender que dá para você cobrar mais se você souber fazer o trabalho bem feito.
E você não tá cobrando aqui nada caro, tá? Isso daqui não é caro. Isso daqui tá dentro do mercado. Porque você vai fazer isso daqui pra ele. Vou te dar um exemplo, tá? E aí no final ele vai ter 5 vezes mais de retorno, 6 vezes mais de retorno. Tem vezes que 10 vezes mais de retorno. Se você fizer um trabalho bem feito. E isso não é caro. Caro é quando o cliente te paga por algo e ele não tem retorno. Isso é caro. Agora, se ele te paga por algo e você consegue gerar 5 vezes mais de retorno, isso não é caro. Isso está totalmente dentro do valor que ele tem que pagar. Então eu vou deixar outros 2 vídeos aqui, um sobre proposta comercial e o outro vídeo para você assistir, que vão te ajudar a construir esse caminho. Conta comigo e até o próximo vídeo.